E a pergunta é: sou médium, mas tenho medo de lidar com o oculto. O que fazer? Obrigada. Acontece muito, também já aconteceu comigo, né? Uma época que também trabalhei como médium. No começo era muito, muito difícil, porque a gente tem ideias na nossa mente sobre o que é o oculto. E essas ideias, elas causam medo. E o medo impede a gente de se conectar com o divino. Ou a gente tem duas energias somente. Ou a gente tá no medo, ou a gente tá no amor. Não tem como estar nas duas. Se você tá no medo, você não vai acessar o amor. Você não vai acessar aquela plenitude, né? De trabalhar, por exemplo, como médium ou para qualquer outra coisa. E tá realmente conectada com a espiritualidade, né? Com o divino, com Deus. Então, como trabalhar esses medos? Bom, primeiro eu quero dizer que, de acordo com esse livro aqui que eu sempre falo pra vocês, no Curso em Milagres, todo medo tá conectado com o ego, né? O ego, ele tem medo de morrer, ele tem medo de não existir. O que é o ego? São as nossas personalidades, quem a gente acha que a gente é, né? Aquilo que a gente acha que é a nossa profissão, a gente tá identificado com a nossa profissão, com a nossa essência. Como médium, pode ser que você esteja identificado. Eu tenho que ser uma boa médium, então eu tenho medo de falhar, ou eu tenho medo do que vai vir, ou eu tenho, enfim. Em essência, esse livro diz que todo medo é medo de Deus. Então, a gente tem uma história na Bíblia do filho pródigo que fala que o filho, né, saiu de casa, pediu toda a herança pro pai, e foi lá, gastou todo esse dinheiro, usou tudo, aproveitou tudo que ele queria. E aí, quando ele gastou tudo e não tinha mais nada, ele falou: nossa, como a casa do meu pai era boa, né? Eu tinha tudo lá e eu fui bobo de querer sair, ter meu próprio dinheiro e fazer minhas coisas. Então ele resolveu voltar. Só que ele ficou com medo, que daí vem a história do medo, que o pai dele não ia aceitar ele de volta, porque ele tinha pego o dinheiro do pai, ele tinha gastado tudo, ele perdeu tudo e ele queria voltar pra casa. Ele achou que o pai ia ficar bravo com ele, ia, né, punir ele. Mas foi o contrário, ele entrou em contato com o pai e o pai ficou super feliz, deu uma festa e falou: não, tô muito feliz que você volte pra casa. E essa é a mesma história, essa é uma representação da historinha do nosso inconsciente, que a gente carrega inconscientemente, desse medo de Deus, o medo da punição. Porque nós, como personalidade, como eu falei, como ego, a gente se afastou tanto de Deus que a gente tem medo de entrar em contato com essa energia novamente. A gente tem medo de ser punido, né? Então tem uma crença inconsciente aí, medo da punição, medo de Deus. O medo do oculto é só uma representação, porque a gente tem crenças em fantasma, em espíritos, em várias coisas, né? Em última instância, isso não existe. É uma criação da nossa mente, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar que, trabalhando como médium ou não, acessar o oculto é algo que precisa ser desconstruído, as crenças que você tem sobre o que é o oculto, né? O que é o oculto para você? Comenta aqui comigo, que eu vou gostar de saber, a gente pode conversar mais sobre isso. E quais são as crenças, né? Eu acredito em espírito, eu acredito em fantasma, né? Qual é o medo mesmo, né, que você tem? E aí a gente pode ir trabalhando isso. Mas lembre-se que toda raiz desse medo é o medo de Deus. Então, quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você se desidentificar de achar que você é médium, que você enfim, qualquer coisa que você esteja se definindo ali, né, no momento que você está tentando trabalhar ali como médium, tenta pensar assim: eu estou aqui como um canal de Deus, apenas isso. Eu estou aqui para servir. Eu não sou médium, eu não sou espírita, eu não sou budista, eu não sou católico, enfim, qualquer coisa que seja, né? Mas com essa desidentificação pode ser que ajude, tá? Mas se você quiser trabalhar mais isso, a gente pode fazer um trabalho mais completo, onde a gente pode fazer uma consulta.
e dissolvendo esses medos e retirando essas crenças e essas camadas para você ficar mais à vontade com o seu trabalho como médium ou o seu trabalho qualquer que seja, ou mesmo simplesmente para estar em contato com o oculto. Porque o oculto nada mais é do que retirar tudo aquilo que é falso. Eu tiro tudo que é falso e eu vejo a verdade. O oculto é a verdade. Eu lembro de quem eu sou. E não existe nada que possa dar medo, porque não existe nada de ruim na verdade. A verdade ou o oculto, é que nós somos filhos de Deus. Nós somos amor, nós somos perfeitos. Mas a gente não aceita isso por quê? Porque a gente tá ali na crença de que eu fiz algo errado. Eu deixei a casa do meu pai e agora eu quero voltar, então eu preciso ser punido, né? Então esse é o medo que tá ali na raiz do problema. Mas se você quiser, é só me chamar, ok?